Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, eu quero aqui falar sobre como se libertar do espírito da sujeira e para se libertar, viu, irmãs, desse mal que assola muitos lares, casas e até mesmo a vida de pessoas, nem sempre é muito fácil, não. É necessário a persistência, é necessário, antes de tudo, a convicção, a clareza, a certeza de que o ambiente não vai mudar se nós não mudarmos primeiro. As coisas não vão mudar se nós não mudarmos primeiro. A nossa vida não vai mudar se nós não mudarmos primeiro. Então, tudo, viu, irmãs, começa com uma decisão, isso mesmo. Começa com uma decisão de que de mudança. Não, eu preciso ter uma atitude. A vida de muitas pessoas na Bíblia Sagrada mudaram porque elas tomaram atitude. Você observa a mulher cananeia. Ela saiu de uma região, foi atrás de Jesus porque ela queria a libertação da sua filha. Então, irmãs, muitas das vezes a mudança é necessário um posicionamento, uma atitude. Então, para se libertar do espírito da sujeira, a primeira coisa, não, eu preciso mudar. Segundo, eu preciso aqui ter uma atitude proativa, eu preciso fazer alguma coisa aqui. Preciso fazer aqui algo. Quarta, começar logo. E nesse início, quero aqui sugerir que você ore. Ore ao Senhor, coloque diante do Senhor. Fale com Deus. Peça ao Senhor proteção. Irmãs, isso é de suma importância, proteção. Proteção divina. Proteção. Porque coisas estranhas e esquisitas podem acontecer no momento em que você estiver limpando e organizando a sua casa. Um tombo, uma distração, vozes, coisas que se quebram sem explicações. Isso pode acontecer e às vezes acontece. Quantos relatos aqui eu recebo, aqui mesmo no canal, vou ver até aqui se eu encontro algum, que vocês me mandam, né, que as irmãs me mandam, sempre enviam. É necessário orar, vou até ler aqui, né, esse daqui a irmã tá muito cansada, né, esse aqui eu não vou ler não, porque ela tá muito cansada, e eu vou falar aqui também sobre isso. Então, antes de começar, no primeiro tópico do início, você já separou, viu o que você vai usar. Ore ao Senhor pedindo proteção divina. Senhor, me proteja. É necessário revestimento e pedir a Deus o que? A proteção. Porque, irmãs, o inimigo ele não está interessado que você limpe sua casa, porque aquilo dali, irmãs, acaba com a influência dele. Acaba ou diminui ainda mais a influência dele sobre aquele recinto, sobre aquele lugar, sobre aquela casa, sobre a vida das pessoas. Então, separar também um tempo. Eu não recomendo você ficar o dia inteiro, como eu vejo pessoas, porque nós precisamos fazer algo que tenha a ver com a nossa essência, que tenha a ver com o nosso eu, que tenha a ver com a nossa missão de vida, o nosso propósito, a nossa vocação. Então é bom separar um tempo para casa, e é você que vai estipular. Coloca aqui embaixo, né, como que você vai estipular, ou se você já estipulou isso na sua casa, na sua vida.
Coloca aqui embaixo se você já estipulou os horários, né? Coloca aqui que eu quero ler. E é muito importante, não de X horas a X horas. Olha, irmãs, é bom delimitar, porque a tarefa doméstica, ela não acaba. Ela é um ciclo. Você tá em casa, você toma café, você bebe água, você almoça, você janta, você faz isso, você faz aquilo, você vai sujando, você vai lavando e vai secando. É um ciclo. E quanto mais pessoas, mais a casa precisa estar bem para poder fluir. Então eu sugiro que diariamente sejam um determinado número de horas. Ou um período, um turno. Não, irmã Raquel, de manhã eu vou limpar tudo, vou organizar, aqui colocar em ordem e à tarde eu vou me dedicar ao meu descanso e às coisas que são importantes para mim. Amém. Amém, irmãs? Então, isso é de suma importância, porque senão você fica naquilo dali, chega à noite, tá fadigada, tá cansada. É o caso desse relato aqui que eu vou ler para as irmãs. Olha o que aconteceu com essa irmã. No vídeo 1386, como que a sujeira afeta e impacta o nosso lado emocional? Mar Vladimir. Rapaz, irmã, precisei chegar ao esgotamento físico e mental. Isso é sério, viu, irmãs? Para tomar uma atitude com o dia, fui me deixando por último, sem perceber que meu corpo não estava aguentando mais. A mente turva, irritada, o amor esvaindo no trato com meus familiares. Ó, coloquei para mim que preciso de um tempo. Estava roendo as unhas e já consegui deixar crescer um pouco. Cortei o cabelo, estou voltando a caminhar, isso aí. Aprendi a bordar, agora só falta ter essas saídas para esparecer. Irmãs, até que porque para cuidar de pessoas nós precisamos estar bem. Cuidar, né, e nos relacionar com os nossos familiares e com pessoas, precisamos estar bem. E às vezes o estar bem é você descansar. Bom, nesse período aqui não vou fazer nada, nada de casa. Ou então tal dia assim, assim. Ó, já vou deixar o almoço pronto, já vou deixar tudo pronto aí na panela. Já tô deixando tudo pronto, já no dia anterior, não sei, né, se você faz isso, se você já fez isso. E cada casa tem sua rotina, né? Parece que tem casas que só come a comida do dia, fresca ali do dia. Então, cada um estabelece a sua rotina, né? Coloca aqui como é que é na sua casa, mas se você não estabelecer isso, acontece o que aconteceu com essa irmã. Ela se cansou e se cansa porque é um trabalho. 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 Coloca, estabeleça metas, horários. Tira um dia, então, para você, o dia inteiro. Se o próprio Deus descansou, por que você não vai descansar? Isso é idolatria. É idolatria. É idolatria. Quer ser mais do que Deus? Deus descansou um dia. Então, assim, estabeleça. Se priorize. Você que é mulher, você precisa estar bem. Para os seus filhos, para o seu marido, para você. Antes, né, do filho e marido, para você. Então, assim, em nome de Jesus, né, essas foram apenas algumas dicas, algumas sugestões de como você priorizar aí o serviço doméstico, como você vai estar, melhor dizendo, né, se organizando para colocar a casa em ordem. Irmãs, não tem como, não tem como.
E é o dia inteiro, e é filho, é marido, e leva na escola, e volta da escola, e dá almoço. Mas não tem como. Amém? Se você concorda ou discorda, coloca aqui embaixo que eu quero ler seu comentário. Fique na paz. Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar sobre como vencer o espírito da sujeira nesse ano de 2025. Eu vou estar dando aqui algumas dicas, algumas sugestões, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, em Raquel, estou bem, graças a Deus, mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui embaixo teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a limpeza ela é muito importante. Enquanto você está ali limpando a sua casa, você está ali organizando, na verdade, isso está trazendo um bem-estar, uma sensação de clareza mental. Isso facilita muito na organização. Você vai pegar um objeto, precisa de algo, já sabe onde as coisas estão nos seus devidos lugares. Irmãs, poupa tempo, economiza tempo, isso influi até nas finanças. Quem é que nunca aqui passou por uma situação de ir até o supermercado comprar o item, quando olhar lá no fundo da geladeira, aquele item estava lá que nem precisaria ser comprado? Então, a limpeza, a organização, isso em vários aspectos, seja dos armários, dos cômodos, na geladeira, organizar os itens na geladeira. Irmãs, tudo isso é de suma importância. Então, a primeira coisa, eu fiz um esboço aqui de vez em quando eu vou olhar aqui, a primeira coisa é a organização. Ordem e organização. Lá em 1 Coríntios 14:40 vai dizer: façam-se tudo decentemente com ordem. Mantenha tudo no seu devido lugar. Organize a casa, organize o ambiente, porque, irmãs, o que dá muitas das vezes a sensação de bagunça, o que dá aquela sensação, né, de bagunça, de desorganização, que você olha, cansa, não sei como é que você reage, mas para mim cansa muito a mente, irmãs, é as coisas estarem fora dos seus devidos lugares. As coisas estarem fora dos seus devidos lugares, coisas que às vezes nem é mais para estar ali. E aquilo está ali ocupando espaço, ocupando ali um espaço que poderia ser ocupado por uma outra coisa mais útil. Então, uma outra coisa é o que é a limpeza física, irmãs: chão, bancadas em cima da geladeira, do depurador de ar. Irmãs, limpeza. E para limpeza, irmãs, não precisa muita coisa, só precisa o quê? De um pano, de um detergente. Eu quero aqui sugerir, né, detergente de coco. Ai, irmãs, o detergente de coco ele é maravilhoso, mas se você não tiver, o que você tiver aí na sua casa é a melhor coisa. Irmãs, já resolve muito, né? Um pano, detergente, vassoura e um rodo. Então, ai, irmã Raquel, eu sou bem pobrezinha, eu não tenho rodo. Vai com a vassoura mesmo. Enfim, Deus lhe dá condições e, irmãs, existem coisas muito fabulosas hoje no mercado para limpeza, né? Tem mop, tem mais outra coisa, tem mais outra... Olha, irmãs, hoje o que tem de possibilidades para a limpeza de uma casa, mesmo que você não tenha nada disso aqui que eu falei, vai mesmo da moda antiga. O importante é estar tudo limpo, bancadas, mesa, a bancada da cozinha, a louça lavada, guardada, porque, irmãs, não adianta você lavar aquela louça. Agora eu só vou falar aqui com você. Chega mais pertinho aqui. É uma sugestão, não adianta lavar a louça, deixar ela naquele escorredor 3, 4 dias, mas... se para você tá bom, então tá bom. Mas vamos aqui, limpeza física. Levítico 15:13 vai dizer: quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará os seus vestidos e banhará a sua carne em águas vivas e será limpo. Olha como que Deus se preocupa com a higiene.
Olha como que Deus se preocupa com a limpeza. Olha como que Deus se preocupa, né, com as medidas sanitárias, irmãs. Deus é limpo. Mas a santidade, ela remete à pureza, à limpeza, à purificação da alma, do espírito, do nosso ser e também limpeza física. Como que o Espírito Santo, nós vamos convidar Deus, vamos chamar Deus para estar na nossa casa, no nosso lar, se ali tá tudo sujo, não, irmãs? Quem gosta de sujeira é o mal. Uma outra coisa, manter higiene pessoal, irmãs, cabelo lavado, tá? Cabelo lavado. Vocês viram aqui a irmã comentando aqui. Teve um vídeo aqui que a irmã comentou, eu falei sobre medicações, ficar se automedicando. E a irmã estava falando lá que a bactéria que entrou, que deu problema no marido dela, na sinusite, foi uma bactéria que fica na face. Tem um bichinho que anda na face, é o Demodex, acho que é isso, Demodex, é um ácaro, um bichinho, um micro-organismo, irmãs. Ele fica em cabelos que não são bem lavados, irmãs. E ali ela falando que aquela bactéria da pele entrou junto com... E deu problema lá, irmãs. Ele tava com a sinusite mal curada, não sei se era sinusite, se era rinite, mas era nas vias aéreas aqui. Quase que o rapaz morreu, irmãs. Bactéria o que? Da pele. Então, a limpeza, o asseio, ele é muito importante, muito importante. Então, uma outra coisa aqui que eu quero falar é a pureza espiritual, viu? Pureza espiritual. Segundo Coríntios 7:1, ora, amados, pois que temos tal promessa, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Mães, essa purificação é purificação física, mas também espiritual. Precisamos de vez em quando ir lá nas gavetas da nossa memória, nos armários do nosso coração, e ali de vez em quando fazer alguma faxina, dar uma olhada, pedir ao Senhor para tirar mágoa, rancor, pecados ocultos, situações dessa natureza, e pedir, Senhor, vai limpando. Se você não consegue, faça jejum, faça um propósito diante de Deus, porque isso é pureza espiritual. Como que Deus vai agir na vida de uma pessoa que não tem pureza espiritual? Então, é necessário e importante buscar essa pureza espiritual. Uma outra coisa é buscar respeito ao lar. Provérbios 24, 3 e 4. Provérbios 24, 3. Com sabedoria se edifica a casa e com inteligência e ela se firma. E pelo conhecimento se encherão todas as câmaras e as substâncias preciosas e deleitáveis. Então, irmãs, precisamos cuidar da nossa casa como um presente de Deus. Tem tanta gente que quer uma casa e não tem uma casa de tijolo. Então, é bom nós respeitarmos o lar e agradecer ao Senhor. Eu me lembro, irmãs, eu era adolescente, eu morava em casa de madeira, barraco de madeira, irmãs. Lá em cima, ó, lá para cima. E era muito difícil, porque você não tem segurança, você não tem estabilidade, eram uns compensados assim de madeira. Aí botou um telhado mais assim no chão, né? Aquele chão ali de terra, botei um tapete, né? Até ganhei aquele tapete. E ali ficava o quê? Ficava o guarda-roupa, ficava o quê? Tinha cama. Irmã, isso tem muitos anos, mas aquela situação ali eu fiquei o quê? Eu não me lembro se foi uns meses ou se foi um ano, que logo depois Deus providenciou esse lugar aqui, esse espaço no qual eu falo agora. Então, irmãs, tem gente que não é grato. Eu me lembro que naquela época a única coisa que eu queria era um lugar de tijolo. Irmãs, segurança. E ali, amada igreja, seja grata, seja grato. Uma outra coisa também aqui, né, no meu esboço, trabalho e disciplina.
Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha seus caminhos e você sabe, assim te sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão. Irmãs, trabalhe com disciplina dentro do teu lar. Uma das melhores coisas é o que? Acordar cedo. Você acorda cedo, quando dá 9, 10 horas, já tá tudo pronto. Já tá tudo pronto. 10 horas, irmãs, meio-dia, aí você tem a tarde livre, tem o tempo livre para fazer as coisas que realmente têm a ver com a sua essência e com o seu propósito de vida. Amém? Esses foram algumas dicas, algumas sugestões para vencer o espírito da sujeira no ano de 2025. Eu espero que Deus te abençoe, Ele vai te abençoar e creia nessa palavra. Que Deus abençoe e fique na paz.